Olá, eu sou Maico Menezes, sou fotojornalista desde a década de 90, sobretudo na área da fotojornalismo musical. Sou jornalista e cineasta de formação e também pós-graduado em artes visuais, todos esses cursos pela Universidade Estácio de Sá. Sou o atual editor do portal Rock Press, sou criador do selo cultural Paraíba Records e sou carioca, porém morei 10 anos lá em Sergipe e lá que começa a nossa história. Meu primeiro contato com o jornalismo musical foi através da TV Globo com a cobertura do assassinato de John Lennon em 1980. Eu tinha apenas 6 anos, não tinha muito noção do que estava acontecendo, mas eu lembro que aquilo foi muito impactante na minha vida, ainda como criança, né? As matérias que o Fantástico e o Jornal Nacional deram, né, em relação ao assassinato de John Lennon, me causaram um certo impacto. Era um misto de medo e curiosidade. Eu tinha medo de estar assistindo aquelas matérias, né, aquelas reportagens, toda aquela cobertura, mas ao mesmo tempo eu tinha curiosidade de estar entendendo o que estava acontecendo naquele momento. No decorrer da década de 80, eu acompanhei também a cobertura da vinda do Kiss ao Brasil, né, em 83, e depois o Rock in Rio 1. Tudo pela TV Globo. E por que só pela TV Globo? Porque em Aracaju, na primeira metade dos anos 80, só tinha 2 canais de TV, a Globo e a Bandeirantes. Depois a Bandeirantes saiu e deu lugar ao SBT, e nesse meados dos anos 90, a TV Cultura, a TV Manchete e a Record foram chegando em Sergipe e ocupando a grade de TV e outros canais, né? Em meados dos anos 90, eu comecei aliás, anos 80, eu comecei a ter contato também com as revistas de rock, né? Todo aquele fervor do Rock Brasil, do Rock in Rio 1, e eu também estava me conectando com aquilo, né? Já tinha contato com programas de videoclipe, como o Clip Trip da Globo, ou os clipes do Fantástico, e outras possibilidades de ter contato com música, inclusive o próprio programa do Chacrinha, que não era um programa jornalístico, mas que dava espaço para o rock Brasil daquele momento. Não necessariamente o rock independente, ou o heavy metal, o punk, ou o rock progressivo, que eram os estilos que eu mais escutava, mas de qualquer forma ajudou na minha formação musical naquele primeiro momento lá em Sergipe. Então na meados dos anos 80, eu comecei a ter contato com as revistas de rock. Eu me tornei leitor assíduo da revista Metal, que era uma revista vinculada à revista Roll, e que porventura a Roll era concorrente da revista Bis. E a Bis também tinha sua revista dedicada ao heavy metal, que era a Heavy. Eu era leitor dessas 4, sendo que a Bis foi uma revista que eu passei a ler muito mais a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90. Naquele primeiro momento eu era muito mais assíduo da revista Metal e era também assíduo e colecionador das edições especiais da revista Som 3, que foi uma das principais revistas de música do final dos anos 70 para 80. Era uma revista que também tinha edições mais técnicas, né, sobre equipamentos, e eu colecionava esses posters gigantes, né, você comprava nas bancas, e é importante dizer que naquela época as revistas, né, tudo que você comprava era super inflacionado, porque o Brasil vivia uma inflação louca nos anos 80. Eu vou abrir aqui um dos posters, e por que eu vou abrir, por que eu estou falando deles também, né? E essa inflação que a gente vivia louca, que fazia com que qualquer revista se tornasse cara no mês seguinte, não impedia que a gente consumisse, colecionasse essas publicações, porque a gente tinha vontade de entender, de conhecer mais sobre música, sobre os artistas que a gente escutava e comprava. Nosso dinheiro, meu dinheiro pelo menos, era para comprar disco e revista de rock. No caso dessas revistas especiais, os posters gigantes da Som 3, eles foram fundamentais na minha formação como fotógrafo, me inspiraram a ser fotógrafo. Então eu sou grato à Editora 3 por ter publicado esses posts que eu colava na minha parede
e que me inspiraram a fotografar, né? Ali eu mostrei um pôster do Scorpions no Rock in Rio 1. Esses posts também tinham toda uma cobertura jornalística dos shows, né? Contavam histórias das bandas. Curiosamente, algum desses posters, o texto era assinado pelo Paulo Ricardo, do RPM. Ele era colaborador, correspondente da Som 3 em Londres, né? Tempo que ele morou na Inglaterra, ele mandava as pautas, os textos dele para o Brasil e eram publicados na Som 3. No decorrer dos anos 80, comecei a ter contato com outras revistas e também com outra ferramenta de comunicação que foi fundamental na minha formação cultural, que foram os fanzines. Eu era leitor de fanzines com temáticas punks lá de Sergipe, como o Buracaju, a Bomba e outros fanzines mais, né? Mas muito fortemente publicado pelo Silvio Campos, que era vocalista da banda vocalista da banda Carne Cru, a banda existe até hoje, e publicava esses zines lá, eu tinha contato com eles, e a gente se correspondia com o Brasil todo, né? Tendo contato com fanzines de outros estados, conhecendo novas bandas, né? As pautas dos fanzines sempre davam espaço para bandas independentes que não tinham espaço, mesmo nessas revistas independentes que eu citei, né? Mas que tinham espaço nos fanzines por serem publicações mais undergrounds, mais independentes. Eu tive o meu fanzine, que foi o Hortesite Zine. Ele foi publicado por volta de final dos anos 80, início dos anos 90, teve 2 edições, sendo que uma foi sergipana e a outra foi carioca, porque em 1990 eu voltei a morar no Rio de Janeiro, né? Eu morei a década inteira de 80 em Sergipe, em 90 eu voltei para o Rio para assistir o Rock in Rio 2. Bom, continuando, aí só como referência, né, citando aqui as edições especiais da Som 3, essas publicações elas tinham uma série de grandes jornalistas musicais que vinham desde os anos 70 cobrindo o rock brasileiro, escrevendo livros, Leopoldo Rei, Antônio Carlos Miguel. Tinha uma galera do jornalismo brasileiro lá dos anos 70 que passou por redações de jornais, revistas. Os anos 70 teve suas revistas, né? A Pop, que foi responsável por apresentar o punk no Brasil, né? Ela colocou um disco junto com a revista, né? Revista Pop apresenta o punk. E aí veio uma série de bandas inglesas, né? E que muita gente, foi o primeiro disco punk de muita gente no Brasil lá nos anos 70, início dos anos 80. Então, como eu falei, uma galera escrevia nessas revistas, nessas edições especiais da Som 3, né? E inclusive o Paulo Ricardo, do RPM, ele foi correspondente dessa revista lá na Inglaterra, né? Trabalhava na Inglaterra ou algo assim, e ele mandava as pautas, as matérias dos shows, as coisas que estavam acontecendo por lá. E a Som 3 foi uma revista que me inspirou a ser fotógrafo. E já caindo para os anos 90, né? Eu vim morar no Rio, voltei a morar no Rio de Janeiro por conta do Rock in Rio 2. E comecei a me inteirar com a cena carioca, independente, né? A frequentar espaços como Caverna, né? Em Botafogo, Caverna 2, né? Existiram 3 cavernas, Caverna 1, 2 e 3. Eu frequentei o 2, o 3 já tinha fechado e o 1 também tinha fechado, mas o 2 continuou na resistência, com shows independentes aqui no Rio de Janeiro, né? E era uma casa de heavy metal no Rio, onde grandes bandas passaram por lá, como Viper, Sepultura, Voodoo, Dorsal Atlântica, bandas do eixo Rio, São Paulo, Minas, tocaram no Caverna, né? A cena carioca se fez lá nos anos 80 para 90, com Dorsal Atlântica, Taurus, Extermínio, Metralhon, série de bandas passaram lá pelo Caverna. E também eu acompanhei o surgimento do Garage, né? O Garage Art Cult na Rua Ceará, 1991, começou a abrigar as bandas do cenário carioca e seguiu por quase cerca de 15 anos, né, em atividade, mudando gestão, melhorando um pouquinho ali, melhorando um pouquinho aqui, e o espaço abrigou muitos shows
nacionais, cariocas nacionais e internacionais também, né? Bandas internacionais passaram a se apresentar no Garage e o Garage deu vida, né? A Rua Ceará. Eu inclusive dei depoimento para o documentário que fala daquela região, com minha fala focada ao Garage, né? E a mídia começou a mídia impressa continuou a me pautar, me influenciar, me inspirar a ler, a escrever e também a fotografar, né, com as revistas que circulavam lá nos anos 90. Até que em março de 96 eu estava circulando, eu tenho um hábito até hoje de parar nas bancas de jornais e ver todas as revistas. É um hábito que eu tenho desde criança e que para mim era tipo uma aula de jornalismo sem eu saber o que era aquilo. Parava na banca de jornal e olhava as revistas, o que é que saiu de quadrinho, o que é que saiu de rock, de revista de cultura pop, de entretenimento, comportamento, sempre estava lendo, e os jornais também, né? E lá na parte da sequência de revistas de rock, né, de música, eu tomei conhecimento dessa revista aqui, ainda no formato tabloide, a Rock Press. E logo de cara eu comprei a revista, o tabloide, né, e comecei a ler e gostei muito da linha editorial. E com o tempo eu comecei a sonhar que um dia eu iria me tornar fotógrafo colaborador da revista Rock Press, ainda no formato tabloide. Tempos depois a revista foi para o formato revista, a partir do número 6, e a partir do número 34, que trazia a matéria de capa, o falecimento do Joey Ramone, do Ramones, né? Eu comecei a colaborar com a revista, com uma pauta que era Ratos de Porão e Gangrena Gasosa, tocando aqui em Campo Grande, essa matéria aqui de baixo, no Clube Aliados, que curiosamente eu hoje moro na rua desse clube, né? E eu não parei mais. Isso foi março de 91, de 2001, né? Passou-se 10 anos até uma década, né? Minha vida ela é meio curiosa, né? Sempre tem uma virada de década, tá acontecendo algo novo na minha vida, né? Em 80 eu fui morar em Sergipe, em 90 eu voltei para o Rio, em 2001 uma série de coisas aconteceram, entrei na faculdade de jornalismo e comecei a colaborar, a estagiar na Rock Press, da onde eu nunca mais saí, até 2017, quando a minha então editora, né, minha amiga e infelizmente já falecida, Cláudia Rettenberg, ela me convidou a assumir a marca Rock Press, né? Eu comprei a marca e desde então eu venho cuidando do site. A revista durou como essa gestão, né? A gestão da Cláudia e do Robson, que foram os fundadores da revista nos anos 90, durou de 96 até 2006 nas bancas, e a partir de 2001, 2002 ela também passou a ser online, indo até 2007 com a Cláudia na gestão e 2017 comigo na gestão do site. Então, de 95, na verdade, quando eles começaram o projeto, né, até 2017, a Cláudia esteve à frente da Rock Press, depois ela me confiou a marca e eu passei a administrar o site a partir de 2017. Importante citar que lá nos anos 90, 80, né, existiu uma Rock Press que deu origem ao nome Rock Press que a gente conhece, que era conduzida pelo pessoal da Rádio Fluminense FM, Luiz Antônio Melo e parte da equipe da Fluminense, que da Maldita, né, que tiveram lá a Rock Press por algumas edições e depois ela passou a ser encartada no jornal Fluminense, mas também não durou tantas edições e só vindo a retornar com uma outra gestão em 2006 com a Cláudia e o Robson Vera, Cláudia Rettenberg e Robson Vera na gestão. Na verdade, quando eu era criança, ainda lá em Sergipe, o meu sonho era fazer
biologia, né? Eu queria ser cientista, nem usava nenhum termo biólogo, eu era cientista. Eu era muito criança, ainda não entendia muito bem qual era o que é que eu queria fazer da vida. Mas meu sonho era ser cientista e o máximo que eu me tornei foi um bom vegetariano. Eu sou vegetariano desde 96, né? Tem um lado ambiental, até mesmo na fotografia, que eu curto muito, fotografia de natureza e tal, mas não me tornei biólogo, e sim jornalista. E como é que isso aconteceu? Graças aos fanzines, né? Eu falei que eu tinha meu fanzine nos anos 90, 80, e naquela época não existia internet, câmeras digitais, tudo era na base das cartas, né? Da correspondência via correio. A gente recebia fotos para ilustração dos zines, né? Xerocadas. Às vezes a foto vinha na foto amadora, feita com a câmera que a gente chamava de saboneteira, né? Uma câmera amadora, feita por fã, feita pela galera mesmo da cena independente, os amigos das bandas, e eventualmente alguma foto mais bem produzida, feita por um fotógrafo, mas a grande maioria eram fotos amadoras e xerocadas, então a qualidade era muito baixa, a resolução muito baixa. Então eu resolvi fazer um curso de fotografia, né? Fiz curso no SESC e curso no SENAC, além de cursos livres em faculdades como a Sims, aqueles cursos de férias, né? Que eu fui fazendo em meados dos anos 90, né? A partir de 93 eu comecei a fazer esses cursos, e em 97, já depois de ter me formado pelo SENAC, eu fui trabalhar no jornal Zona Oeste, aqui em Campo Grande, como fotógrafo. Passei um ano fotografando e fazendo textos também nesse jornal. Eu tive uma coluna de música nesse jornal chamado West Rock News, onde eu cobria a cena independente da Zona Oeste, né, os shows, o Lava Jato Bangu, cobria os shows nas zonas culturais de Bangu, Realengo, Campo Grande, enfim, na região, né? Toda a cena cultural independente. Também trazia pautas da Zona Sul, do centro, do garage, das gravadoras que me pautavam com algumas notícias em relação às bandas, né? O jornal era semanal, mas a nossa rotina era diária, e eu não trabalhava apenas com música, né? Música foi uma coisa que se eu posso escrever, eu quero ter uma coluna de música, então vou me oferecer para fazer essa coluna. A gente cobria tudo: política, cotidiano da Zona Oeste, esporte, cultura, artes, meio ambiente, tudo era pauta no jornal. Eu era o único fotógrafo do jornal, então era a minha rotina fotografar e documentar por um ano a Zona Oeste do Rio: Campo Grande, Realengo, Bangu, Padre Miguel, Santa Cruz, Itaguaí, Seropédica, Guaratiba, enfim, os bairros e municípios do entorno da Zona Oeste. E 98 eu saí do jornal, né, e continuei fotografando, e já pensando em finalizar o segundo grau. Eu ainda estava no segundo grau, eu terminei os estudos um tanto atrasado, para começar a faculdade de jornalismo, que eu só fui começar em 2001, junto com a minha entrada na Rock Press, né? Optei pelo jornalismo porque naquela época você trabalhar em um grande jornal, uma grande revista, e já começando, né, já tinha essa visão, os sites, era preciso que você não fosse só apenas fotógrafo, você também precisava ser jornalista de formação. Então eu optei pelo jornalismo porque eu tinha mais apego ao fotojornalismo do que à fotopublicidade. E também tinha questão de amor, de escrever, de ler sobre história das bandas, história da cultura, do cinema, das artes como um todo, né? Sobretudo do rock. Então optei pelo jornalismo graças à fotografia, e optei a fotografia graças ao fanzine. Essa foi minha entrada no jornalismo musical, né? A minha opção na faculdade de jornalismo foi a música, foi construir histórias dentro do jornalismo cultural e musical. E isso me colocou na fotografia, o jornalismo cultural me colocou em uma pós em artes visuais e, mais recentemente, numa graduação em cinema. Assim foi minha vida acadêmica, tudo porque lá nos anos 80 eu comecei a ouvir rock e produzir fanzine. Então,
uma coisa que era um lazer, uma brincadeira, né, um hobby, que era rock e produção de fanzines, acabou virando duas graduações e uma pós-graduação, além da minha carreira como fotógrafo. Bom, eu acredito que um jornalista musical ou cultural também, né, a gente pode abrir o leque para a cultura como um todo, né? O pessoal que é especializado em quadrinhos, em cinema, teatro, dança, música como um todo, né? Não apenas o rock, que é o nosso objeto de pesquisa, mas o samba, MPB, jazz, música clássica, outros estilos musicais, né? Bom, falando por mim, você tem que ter conhecimento de causa daquilo que você escreve, né? Não adianta ser só fã da banda, só fã do estilo musical. Você tem que ir a fundo e também saber as origens daquele seu objeto de pesquisa, daquela sua pauta. Então, por exemplo, eu sou pesquisador do rock no subúrbio carioca, né? O rock no subúrbio carioca sempre esteve presente desde lá dos anos 50. E segue em atividade até hoje, com shows Zona Norte, Baixada Fluminense, Zona Oeste, o entorno da Zona Oeste também, regiões periféricas como um todo. Aliás, o rock sempre teve essa força no subúrbio, em qualquer lugar do mundo, né? Não só aqui no Rio, mas subúrbio de São Paulo, subúrbio da Inglaterra, Estados Unidos, regiões periféricas. Não são todas as bandas que nascem em uma região com uma qualidade de vida melhor, né? Muitas bandas surgem são nos subúrbios, em regiões operárias, né? Então, assim, é preciso entender esse lado social do rock no subúrbio e as suas origens, né? Classes operárias e enfim. Então é preciso ter esse conhecimento de causa sobre aquilo que você está pesquisando. Não é apenas fazer só um feijãozinho com arroz daquele show, daquele disco, daquela banda. Você tem que ir mais a fundo, e isso é uma coisa que hoje eu lamento dentro do jornalismo cultural, né? Não só da música, mas do rock, enfim, do teatro, da dança, do cinema, dos quadrinhos. As coisas estão muito superficial e a internet potencializou isso de terem textos mais enxutos, né? Se critica muito hoje em dia o uso do textão nas redes sociais, o textão nos sites, nas plataformas digitais, algo que eu sou contra, porque se a internet tem um espaço maior para uma publicação de um texto, por que não ter esse texto longo? Mas cansa a leitura no computador. Mas é uma oportunidade que a tecnologia ofereceu. Então vamos aproveitar essa tecnologia em prol de textos mais apurados, mais pesquisados, diferente de uma revista, de um jornal que tinha um limite de página, de espaço, de pauta, né? Até para outras matérias. A internet te dá essa liberdade e as pessoas não fazem esse uso, né? De ter uma matéria mais apurada. Então, assim, definindo o jornalista cultural, primeiro ele tem que ter conhecimento de causa, do que ele escreve, não é só oba-oba, eu quero cobrir o show, quero cobrir a banda, é meu ídolo, eu sou fã. Às vezes o cara é fã, mas tem um conhecimento mínimo daquele artista, daquele disco, daquela banda ou daquele estilo musical. Tem que ter aquele conhecimento, tem também que ter conhecimento técnico da escrita, da pesquisa, da apuração, para desenvolver um texto mais apurado, né, em relação à pauta que ele está pesquisando ou está desenvolvendo. Bom, como eu falei antes, né, eu comecei no jornalismo musical fazendo fanzine, né, era uma coisa muito mais libertária, livre, espontânea, do que jornalisticamente falando, embora a essência do jornalismo estivesse lá e continua em diversos fanzines que continuam sendo publicadas no mundo todo. No final dos anos 90 para 2000, quando eu de fato comecei a ter mais contato com o jornalismo mais acadêmico, mais profissional e de maior circulação, né, por conta da Rock Press e demais publicações, e não só lendo, né, mas também produzindo conteúdo jornalístico e fotográfico, naquele momento o jornalismo mundial, não só
do Rio de Janeiro, né, passava pela transformação, que era a chegada da internet, né? A internet estava chegando e abrindo novos horizontes, novas possibilidades, porém, criando um novo mercado, né, de trabalho, vamos dizer assim, e infelizmente fechando algumas portas. Eu posso dizer que fui vítima, né, de diversas pautas que eu perdi, trabalhos que eu iria ser remunerado por eles, seja no âmbito musical, mas também esportivo, é, político, cultural como um todo, né, também, e shows, né, sobretudo como fotógrafo, porque começava-se a ter um segmento da fotografia digital, né, tomando lugar da fotografia analógica, e as pessoas, por impulso de querer estar num show, numa festa, em um jogo, uma atividade esportiva, política, cultural, seja qual for, se ofereciam para veículos para fotografar determinado evento, porque tinha uma câmera, uma Cybershot de 3 e quando muito 5 megapixels, oferecia para cobrir aqueles eventos em troca da credencial ou simplesmente do ingresso para estar lá presente naquele evento. E de contrapartida, os veículos deixavam de contratar profissionais, seja eles com equipamento analógico ou digital, porque era mais rentável ter uma pessoa credenciada que não seria remunerada por isso e teria as fotos da mesma maneira, evitando custos de revelação, filme fotográfico, ampliação e, claro, do próprio fotógrafo que receberia pelo sua diária de trabalho, enfim, seu cachê profissional, né? Eu perdi vários trabalhos por isso, vários filas que eu ia fazer naquele momento, virada dos anos 2000, sobretudo 90 para 2000, sobretudo no primeiro dos meados dos anos 90, meados dos anos 2000, né? E é claro que uma coisa que eu lamento é que esse material, esse conteúdo foi produzido por esses fotógrafos, designers também, isso não foi só uma coisa da fotografia, também teve repórteres que trabalharam, designers trabalharam em troca de uma credencial, ou mesmo de montar seu portfólio, e aí montar seu portfólio eu acho uma coisa válida, porque é um investimento que o profissional está fazendo, visando algo maior no futuro, mas eu achei na parte da fotografia eu lamentei muito, porque esse conteúdo hoje ninguém sabe onde está. Esses veículos, a internet evoluiu, mudou, muitos desses sites deixaram de existir, as fotos acabaram se perdendo em HDs, em CDs, em computadores que ou se perdendo por completo, né? Enquanto as fotografias analógicas seguem aí arquivadas, guardadas, expostas e, enfim, vivas. Foi uma perda cultural, histórica, né? Um documento, a fotografia é um documento que se perdeu por conta desse imediatismo e economia, falsa economia dos veículos, editores e profissionais que contrataram, né? Contrataram entre aspas, porque esses profissionais não foram remunerados para fotografar esses eventos. Eu vejo isso de forma lamentável naquele momento, né? Depois, quem era fotógrafo continuou sendo fotógrafo, na grande maioria, ou buscou evoluir para o digital, ou continuar no analógico e no digital por vários tempos. Tem gente que até hoje fotografa com câmera analógica, não coberturas jornalísticas, mas ensaios temáticos, enfim, para dar uma estética diferenciada para aquela foto, né, sem usar técnicas de manipulação de aplicativos e programas, né, de edição de imagem, mas sim para pegar a estética mesmo de um determinado filme, de alguma determinada película, né? Enfim, foi um momento complicado do jornalismo e que se estende até hoje. A gente ainda não está livre de certas coisas que a gente ainda está aprendendo, mas que evoluiu. Quem viveu o jornalismo musical e cultural do final dos anos 90 para 2000 está entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Foi um processo difícil, que muitos jornais, revistas, sites
foi uma época de demissões em massa, poucas contratações em todos os segmentos, na fotografia, no jornalismo, no design, até por conta da facilidade que a internet ofereceu para as pessoas de trabalho. Bom, o jornalismo musical ele não tem a força de um jornalismo político, econômico. Em termos de Brasil, o jornalismo esportivo gera muito mais receita para os veículos do que a cultura, a música, né? É uma realidade talvez do mundo, mas o jornalismo cultural e musical, né, do qual a gente está falando nessa pesquisa, ele sim também dita suas regras, ele impulsiona a venda de discos, a venda de ingressos para um show. Então ele desperta o mercado cultural, né? Você pensa que uma matéria bem produzida sobre um show vai impulsionar o desejo daquele fã, daquele consumidor de música de ir no show ou comprar aquele disco, ou pensando na realidade atual, né, das plataformas digitais, acessar aquele link para ouvir o novo álbum, o novo single daquele artista, daquela banda, daquele músico, isso em qualquer esfera da música, né? Então esse é um impacto, né? Resposta um tanto óbvia, mas assim, ele desenvolve, potencializa o mercado cultural fonográfico no mundo, né? E aí, claro que tem aquelas matérias, como eu citei antes, né? Questões do momento, né, como foi o assassinato de John Lennon, um Rock in Rio da vida, um mega festival, um mega show, uma cobertura jornalística sobre um festival, um show de homenagem, né, ao músico, como foi as homenagens a Freddie Mercury quando ele morreu, que os ingressos se esgotaram em 3 horas sem nem ter anunciado os artistas que iriam tocar no estádio de Wembley, ou mesmo a cobertura do show em si, ou o Woodstock da vida, que virou documentário, né, ganhando primeiro o Woodstock de 69, ganhou o Oscar de melhor documentário. As demais edições de Woodstock também foram para a TV. Eu lembro que as pessoas paravam para assistir esses shows, né? Então essa cobertura jornalística também mexe com o sentimento afetivo e cultural das pessoas, de querer acompanhar, de querer assistir, de imaginar como é que seria estar lá. Quantas vezes eu me peguei nos anos 80 vendo imagens do Rock in Rio, mesmo fotos em revistas e fanzine, né, dos shows que aconteciam no Rock in Rio ou em outros eventos, e eu me sentia com aquele desejo lá com meus 12, 13 anos. Nossa, um dia eu quero estar no Rock in Rio, um dia eu quero estar assistindo esses shows. E depois que eu passei a virar fotógrafo, a mesma coisa. Eu vendo as fotos, eu me inspirava, assim como foi o caso da Rock Press. Eu pensei, um dia eu quero ser fotógrafo da Rock Press, um dia eu quero fotografar o Rock in Rio, um dia eu quero fotografar tal artista, tal banda, eu quero estar lá cobrindo, fazendo reportagem daquele evento. E isso aconteceu. Então ele também desperta os sonhos nas pessoas de estar produzindo conteúdo, seja para um fotógrafo, um jornalista, um designer, um profissional de comunicação como um todo. Bom, existem vários canais na internet, na TV, hoje não tanto no rádio. Acho que o rádio, a falta de uma rádio rock no Rio de Janeiro, com o potencial que foi uma rádio Fluminense FM nos anos 80, 90, faz muita falta para o cenário rock, não só carioca, mas nacional, né? Tendo visto que foram rádios como a Fluminense FM, pensando no Rio de Janeiro, e outras tantas rádios bacanas que tiveram em São Paulo também nos anos 80, 90, que revelaram bandas, como no caso da Fluminense, bandas como Paralamas, e dezenas de outras bandas de todos os estilos do rock passaram pela Fluminense, que depois ganharam visibilidade nacional
E no caso, inclusive, bandas internacionais tocaram primeiro na Fluminense para depois tocar nas demais rádios, né? Então, a ausência de uma rádio rock com o idealismo e a qualidade de equipe e toda uma série de visão que a Fluminense FM teve lá no início dos anos 80, entendeu? Hoje no Rio de Janeiro faz falta. É prejudicial para divulgar bandas, apresentar novos artistas nacionais, cariocas, artistas internacionais. Falta isso. As pessoas ainda fala-se muito das redes sociais, dos podcasts, das plataformas digitais, mas o rádio ainda é para mim um grande difusor de cultura, né? As pessoas dentro do carro, ouvindo no celular dentro do ônibus, do metrô, do trem, escutam muito rádio. Eu tenho essa coleção de discos, é só uma parte, né, dos vinis, dos CDs. Isso aqui atrás é só os CDs internacionais. Aqui na minha frente está a estante com os CDs nacionais e os meus livros. Mas ainda gosto muito de ouvir rádio. Hoje escuto bem menos do que em outras épocas por conta da ausência de uma Fluminense FM no dial. Escuto muito mais notícias e jogos de futebol nas rádios do que música propriamente dita, o que é uma pena. Agora tem canais de TV, de programas de TV, né, sites, veículos que eu admiro. Bom, impresso, qualquer revista de música eu vou comprar. Hoje em dia é difícil achar publicações especializadas em rock, né, nas bancas de jornais, na verdade em música como um todo. Infelizmente as revistas estão cada vez menores, não só a tiragem, mas também as publicações como um todo, né? Eu era um leitor assíduo de revista de comportamento, de música, de quadrinhos nos anos 90 e boa parte da minha vida foi comprando revistas, tenho uma coleção enorme, da qual eu não me desfaço, né? E hoje eu sinto falta de ir na banca de jornal e comprar minhas revistinhas de rock e de outros segmentos culturais, né? Cinema também, a gente não vê mais revistas de cinema, de quadrinho, o mercado infelizmente se enxutou e se realocou, né, na internet, nas redes sociais. Tem alguns veículos que eu acho de suma importância para a música. Não gosto muito de veículos que têm uma linha editorial, digamos, pouco apurada. Não vou dar nomes, tá? Nem citarei alguns positivamente, mas aqueles que eu não gosto de ler ou de acessar, eu vou evitar citar os nomes. Mas assim, tem alguns veículos que têm uma postura editorial muito corriqueira, texto muito enxuto, sem pouca informação, sem apuração jornalística, mais uma visão de, a gente quer ganhar a curtida do leitor, quer ganhar o comentário rápido, sutil do fã da banda e mais nada. A gente não quer informar. Essa é a visão que eu tenho de alguns veículos. Isso não só especializados, veículos também de outros segmentos jornalísticos, né? Uma coisa que me incomoda muito num site, no veículo, é quando ele recebe um release, copia aquele release e coloca lá no site dele sem acrescentar nada, sem tirar nada, do jeito que o release chegou, vai pro ar. Inclusive, se tiver com algum erro de digitação no próprio release, aquele erro vai permanecer na publicação. A Rock Press defende um texto apurado e com diferencial em relação ao release original, né, com mais informações. E eu costumo dizer, usar o termo a cereja do bolo, a gente bota alguma coisa que não foi citada no release, por isso que às vezes o texto que poderia ser mais enxuto na Rock Press é um textão. E eu procuro veículos que seguem essa mesma linha de pensamento no universo online, né? Na TV tem um programa que sempre que eu posso eu assisto, que passa na TV Cultura, que é o Alto Falante. Programa já com uns 30 anos pela TV Cultura, não tem uma data exata, mas que sempre que eu posso assistir,
eu vou assistir. Eu acho muito bacana a forma como esse programa da TV Cultura, produzido na Rede Minas, lá em Belo Horizonte, é conduzido pela equipe, e todas essas pautas que são apresentadas no programa são pertinentes ao rock brasileiro, ao internacional, enfim, recomendo esse programa. Alto-falante é uma coisa que acho que é o grande programa de TV que ainda, sobre música, que ainda passa na TV aberta. Eu acompanho esse programa desde os anos 90, tenho alguns gravados aqui em casa em VHS, já conversei com algumas pessoas da equipe, Tennessee Machado, que se eu estou bem certo, o editor-chefe do programa, e é um programa de TV aberta que eu recomendo. É claro que tem os podcasts que eu também escuto, o Pop Fantasma tem um podcast muito bacana, o site Pop Fantasma, do Ricardo Scott, aqui do Rio, o Bruno, do Rock on Board, que é um site, também tem podcasts, programa no YouTube, vários canais no YouTube são bacanas. Eu gosto muito de assistir os programas e as iniciativas do Dom João Gordo, do Rato de Porão, na internet. Ele sempre faz umas lives, uns bate-papos, umas entrevistas bacanas. Mas ele tem um jeito de conduzir desde o tempo da MTV, de conduzir as matérias jornalísticas, as entrevistas, que eu acho divertido e informativo ao mesmo tempo. Então, enfim, tem muita coisa legal na internet, muitos sites alternativos, independentes, fazendo coberturas jornalísticas no amor, na raça. Às vezes nem se credenciado eles são, mas eles estão lá cobrindo e fazendo pautas legais em relação à cultura pop, ao rock, ao cinema, aos quadrinhos também, enfim, resenhando filmes e discos e shows que a grande mídia deixa passar. E essa galera vai lá e cobre isso, como é o caso do próprio Motim, da própria Rock Press, do Rock on Board, do Rock em Geral, do Marcos Bragato, dezenas de veículos independentes pelo Brasil, o Célula Pop, do Carlos Eduardo Lima. Tem uma galera aqui do Rio e de outros estados também, Mundo Bacana, lá de Curitiba. Tem uma série de sites pelo Brasil, especializados em música, que eu recomendo aos estudantes de jornalismo. Pesquisa essa galera independente que faz uma coisa no amor, na raça, por acreditar no jornalismo literário, o jornalismo gonzo, como eu até prefiro citar muitas vezes, né? Às vezes um jornalismo até poético, entendeu? Do que o jornalismo que a gente está acostumado a ver aí no dia a dia, e que às vezes não tem tanto conteúdo bacana como essa galera, que traz sempre uma informação a mais, um disco que você não vai ouvir tocando na rádio, na TV, e que vai estar despercebido, e que você vai ler nesses sites e vai acessar depois lá nas plataformas digitais da banda, do artista, ou mesmo um filme, um livro que você vai ler, porque só esses veículos vão te oferecer como opção de conhecimento. Bom, eu sempre falo que se não fosse pelo heavy metal, pelo punk rock, o rock progressivo, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, eu não teria me formado em fotografia, não teria feito jornalismo, não teria feito pós-artes visuais e nem cinema. E talvez eu fosse gostar disso tudo, mas não teria seguido essas carreiras, teria feito uma outra graduação, talvez nem tivesse feito graduação alguma. Às vezes eu me pego um tanto reflexivo de quanto o rock salvou a minha vida, né? Porque talvez se não fosse por rock, sei lá o que teria sido de mim. Posso falar com toda certeza que o rock me libertou, entendeu? O rock foi a minha salvação, entendeu? Tem aquela música do Made in Brasil, né? Deus salva e o rock alivia piolhos. Mas vamos lá. O rock, o heavy metal, o punk rock, o rock progressivo acabaram me apresentando todas as formas culturais que eu gosto, né? Quadrinhos, literatura, todo estilo musical. Eu escuto MPB, jazz, música clássica, soul, black music, rock em praticamente todas as tendências. Assim, eu sempre falo que é mais fácil falar as bandas que eu não gosto de ouvir, ou os estilos musicais que eu não escuto, do que falar aqueles que eu mais gosto, né?
E o rock me apresentou todos esses estilos musicais de segmentos do rock, né, suas subdivisões. E graças ao heavy metal, ao punk rock, ao rock progressivo, eu escuto MPB, escuto todos esses estilos, samba. Esse ano, inclusive, eu desfilei numa escola de samba aqui do Rio de Janeiro, e ano que vem eu espero estar lá desfilando novamente, dessa vez na Sapucaí, né? O primeiro desfile foi em Tenente Magalhães, a escola foi campeã em uma ala vegana, sou vegetariano, né? Que foi outra influência, o rock acabou me despertando essa consciência ambiental também na minha vida, e eu acabei me tornando vegetariano. E esse ano a escola campeã, eu vou estar lá na Sapucaí pela primeira vez. Fora as vezes que eu estive na Sapucaí para fotografar shows ou assistir shows, né? Hollywood Rock, Rush, Black Sabbath, Roger Waters e vários outros artistas que eu tive a oportunidade de assistir e fotografar ou escrever sobre esses artistas, né? Então, o rock em todas as suas tendências foram fundamentais para eu seguir na carreira de fotógrafo, na carreira de jornalista, nas artes visuais e também no cinema mais recentemente, que eram segmentos culturais que eu já gostava, mas que talvez se não fosse por rock eu não teria feito essas escolhas. Então sou muito grato ao rock por ter me motivado a estudar e produzir conteúdo, e hoje estou aqui ajudando nessa pesquisa de TCC, do qual eu me orgulho de estar somando a pesquisa. Bom, o papel da mídia independente, das rádios piratas, alternativas ou comunitárias, e do jornalismo independente como um todo na produção de conteúdo, né? Eu acho fundamental esses veículos, como eu falei antes, às vezes um fanzine vai cobrir um show, um site independente vai cobrir um show, ou faz a resenha de um disco, de um filme, de um livro, de um HQ, ou até mesmo de um outro fanzine, um outro veículo, de uma rádio online, que um grande jornal, uma grande revista não faria. Então eu acho fundamental e de suma importância toda pesquisa jornalística e registro mesmo, não necessariamente jornalístico, que esses veículos produziram ao longo dos anos, né? Eu tive também uma experiência em rádios comunitárias ou rádio pirata, né? Há uma diferença. A rádio comunitária era legalizada pelo governo, tem todo um aparato jurídico para operar, né? Enquanto a rádio pirata, né, vamos dizer assim, ela é feita de forma independente, sem nenhum tipo de acompanhamento técnico, teórico, por parte do governo, né? E eu moro em Campo Grande, onde nos anos 90 era um universo de rádios comunitárias, rádios piratas por aqui. Foi nessa época que eu participei de 2 programas de rádio, né? Tive 2 programas de rock nessas rádios, e a gente tocava fita demo, bandas novas, claro, tocava mainstream, sim, mas a grande maioria era de bandas independentes, dava dica de shows, coisas que estavam acontecendo na Zona Oeste. Diferente das rádios grandes, né? Das grandes rádios na época, que na época a gente estava sem uma rádio rock no Rio, não, a Fluminense já não estava no ar, mas aquilo serviu para registrar, para divulgar shows, eventos. Eu lembro de um show que precisou ser cancelado aqui em Campo Grande, e que as pessoas estavam ouvindo o programa de tarde. O nome do programa era On The Rocks, ia ao ar na rádio comunitária de Campo Grande, que funcionava no centro do bairro, né? E as pessoas, o programa ia às sextas-feiras à tarde, o pessoal escutou o programa de tarde e foi ao show, que precisou ser cancelado de última hora, lá na casa onde o show iria acontecer, né? E as pessoas falaram pro produtor: eu escutei na rádio hoje, na rádio comunitária de Campo Grande, no programa On The Rocks, que o show iria acontecer. Aí o produtor avisou: pois é, o show não aconteceu porque teve esse problema agora de última hora, o show iria acontecer, a gente está precisando adiar essa data. Então
eram coisas que você não ia ouvir numa grande rádio porque era um show independente. Nem o produtor, nem a rádio teria interesse de divulgar esse show, de fazer uma nota, uma citação, até faria, mas não com o mesmo entusiasmo que eu e o pessoal do programa On The Rocks tínhamos em noticiar a cena cultural da Zona Oeste naquele momento, lá nos anos 90. Então muita coisa foi registrada, documentada por fanzines, é tanto que até hoje tem gente produzindo fanzine, também tem muita gente, tem pesquisadores que fizeram. O Márcio Snu, um dos melhores exemplos disso. Ele fez um documentário chamado Fanzineiros do Século Passado, que faz todo um levantamento da produção de fanzine nos anos 90, com entrevista de gente de várias cidades do Brasil, sobretudo do eixo Rio-São Paulo, mas também do Nordeste, de outras regiões. Tem o Graz Andalski, pesquisador, professor acadêmico em Goiás, que trabalha muito com o universo do fanzine. Aqui em Macaé existe a Fanzinoteca, que tem um acervo enorme de fanzines de todos os segmentos literários, né? Poesia, quadrinhos, cinema, rock, música, literatura. Tem de tudo lá nessa zinoteca, uma das únicas do Brasil. Então, assim, isso é essa fonte de pesquisa, né? de informação, vira fonte de pesquisa para muito pesquisador. Você não vai achar, não vai em determinada banda independente, você não vai achar às vezes numa revista, ou mesmo até num site, tirando os sites independentes de música, né? Mas de repente vai encontrar boas resenhas, bons textos, boa informação sobre aquela banda, sobre aquele show independente que aconteceu num bairro do subúrbio ou no interior, uma cidade que não tem a mesma visibilidade cultural que os grandes veículos oferecem, né? Obtém como pauta. Então acho fundamental a produção de conteúdo desses veículos independentes, como fanzines, rádios comunitárias, web rádio, sites alternativos, porque eles vão produzir conteúdo que um grande jornal, uma grande revista, um canal de TV, uma grande rádio não tem o mínimo interesse. Então cabe a esses veículos independentes tomar essa iniciativa. Por isso da sua importância na produção de conteúdo, de registro. Às vezes o único registro de uma determinada banda, um determinado livro, está justamente num veículo desse, porque a grande mídia não vai ter interesse dele. Infelizmente essa é uma realidade, mas que bom que existem esses veículos para acolher aquele artista, aquele escritor, aquele músico que não tem visibilidade na grande mídia. Bom, como eu já falei antes, né, houve uma mudança nos últimos anos, né, no jornalismo musical, no jornalismo como um todo, a verdade seja dita, né? Mas talvez o impacto no jornalismo musical tenha sido maior, porque muitos discos, artistas começaram a divulgar seus trabalhos nas redes sociais, nas plataformas digitais, e não se sentiu mais a necessidade de divulgar na imprensa especializada, e deixou o barco correr nas redes sociais. Isso vem acontecendo desde do Orkut, Fotolog, as redes sociais, MySpace. Eu sempre pergunto, cadê o MySpace que as pessoas tanto defendiam há mais ou menos uns 10, 15 anos, há uns 15 anos mais ou menos, da importância dessa ferramenta e tal. E o jornalismo teve que, como um todo, né, não só musical, teve que se adaptar a essas novas tendências. Alguns conseguiram desenvolver trabalhos pertinentes, né, alguns veículos, alguns repórteres, fotógrafos também, jornalistas, e outros nem tanto. Então tiveram que se readaptar a outras áreas, desistir da função da carreira e fazer outros trabalhos, fazer outras faculdades, outras graduações. É um momento que ainda está nesse momento de transição. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma melhor resposta para o que a gente está vivendo hoje, o que a gente vem vivendo nos últimos 20 anos, né? Desde o boom da internet.
mas a gente já colhe alguns resultados, né, em relação a, a fonte de pesquisa, enfim, o espaço que a internet oferece. Então, mais conteúdo, mais bandas sendo divulgadas, mais pautas, mais shows com cobertura jornalística, fotográfica. O YouTube, né, a possibilidade de fazer registros ao vivo pela internet, nas chamadas lives, seja no Instagram, nas redes sociais como um todo, né, no YouTube é um canal que tem algumas lives, alguns programas de entrevista, alguns debates bem bacanas e, enfim, é um caminho. Mas eu acho que o jornalismo ainda está se adaptando a esse novo formato, essas novas possibilidades que a internet e o mundo virtual oferece. Bom, eu não sei se existe esse meio jornalístico, né? Esse meio salvador da classe como um todo, né? Mas eu acredito no potencial das pessoas. E com esse potencial as pessoas podem desenvolver ferramentas, podem desenvolver linhas editoriais, estilos de produção de conteúdo que seria o chamado Salvador, né? Mas tudo ainda muito novo com a questão da internet e tudo mais, né? Se eu pensar que há 30 anos eu era um moleque já, bom, maior de idade, mas mesmo assim ainda moleque, ainda sou um moleque, né? Pensando na questão do espírito jovem que habita dentro da gente. Eu era um garoto que queria estar conectado à MTV, por uma TV que no primeiro momento no Rio de Janeiro era um canal aberto, né? Na TV Corcovado. E hoje a gente não tem mais essa MTV que me inspirou a assistir videoclipes, a entender um pouco do jornalismo televisivo, musical, né? Com Gastão Moreira, com Astrid, Maria Paula, Thunderbird, Fábio Massari, e tantos outros repórteres e comunicadores, né, apresentadores que me ensinaram, me inspiraram alguma coisa pensando no jornalismo televisivo, né? Hoje não existe a MTV, não naquele jeito que a gente conheceu. Aliás, o canal do Gastão, o Casa Gastão, é um excelente canal também de pesquisa sobre a história da MTV, Gastão é um excelente comunicador, mais uma prova, ele não é formado, ou pelo menos não era formado em jornalismo quando ele entrou para a MTV, ele era formado em direito, era advogado e virou um dos VJs mais queridos e autênticos e legais da MTV, né? Não só por ter um programa de heavy metal, mas quando ele apresentava programas ou conduzia alguma entrevista em outros com outras possibilidades, né? Como Mochilão MTV, o Gás Total, outros programas que ele conduziu, ele conduzia muito bem. E hoje, na internet, no YouTube, ele sempre conduz uma entrevista ou vai contar uma história de uma banda, junto com amigos como Clemente do Inocentes e outros profissionais, o próprio Fábio Massari, que eles andaram fazendo uma série de documental sobre a MTV dos anos 90, né, a qual eles tiveram firme e forte. Teve de grande conteúdo e é um canal que eu recomendo de pesquisa mesmo, até mesmo acadêmica, né, sobre a história do jornalismo musical na TV brasileira. Mas voltando, não sei se existe esse Salvador, entendeu? Mas existem as possibilidades. Existe o potencial de um jornalista, de um repórter, de um fotógrafo que pode conduzir boas iniciativas no jornalismo impresso, no dial ou nas rádios online, nas web rádios, né, que é outra tendência, e na internet como um todo. Então,
Vamos batalhar e trabalhar para que esses profissionais tenham espaço e produzam bons conteúdos. Bom, eu sou uma pessoa muito do momento nessas escolhas, né? O melhor disco, o melhor show, a melhor banda. Eu gosto de vivenciar muito aquele momento e ter aquilo como a melhor coisa para mim, né? O melhor livro é aquele que eu estou lendo. O melhor filme é aquele que eu estou assistindo. É claro que existem também as decepções. Você vai no cinema ver um filme e não é aquilo tudo que você esperava, né? Você vai ouvir um disco e não é aquilo tudo que você estava aguardando no lançamento do ano e você vê, pô, eu esperava mais um pouco. Com os veículos de comunicação a mesma coisa, entendeu? Eu gosto muito de ler revistas de rock e ler, ouvir no caso, né, as rádio. No caso eu sinto muito falta de uma rádio rock com a autenticidade que foi a Fluminense FM, e revistas impressas na banca de jornal, como foi a Rock Press, como foi a Dinamite, a Rock Brigade, a Metal, a Bis, a Roll e tantas outras revistas que eu li ao longo desses anos, desses quase 40 anos de envolvimento com rock e cultura pop. Então sinto falta de uma rádio rock no dial e sinto falta também das revistas, né? Até mesmo os jornais impressos, eu sinto falta do, do potencial que os jornais tinham em décadas anteriores. Tem morro de saudade do Jornal do Brasil, da revista Trip, todas as revistas de rock e de outras, da Fluminense FM, enfim, da MTV dos anos 90, e outros veículos, né? Mas eu vejo que o momento atual também dá as oportunidades de biografias, livros, né? Vários amigos meus migraram para esse segmento de escrever biografias de músicos nacionais, internacionais, criar suas próprias editoras. A Garota FM é um exemplo disso, uma editora que recentemente lançou aí a pesquisa da biografia do Clube da Esquina, e tantos outros amigos, repórteres, fotógrafos que trilharam por esse caminho também. Pensando na internet, né, é claro, eu leio diversos sites, escuto diversas rádios online, tenho um orgulho de ter inspirado o surgimento de uma rádio online que se chama Rádio Rota 220. A Rock Press, né, na minha gestão, ela ganhou novos leitores, continuou com antigos leitores, e entre esses novos a gente conheceu a Vivi Olivier. Ela era de uma rádio online e aí se sentiu motivada a ter sua própria rádio a partir do momento que ela começou a ver as lives da Rock Press e simplesmente era pandemia, aquele clima tenso, as pessoas entediadas em casa, isolamento social, e eu sempre falava, gente, produz coisas, escreve poesia, lê livros, se você toca, acompanha uma música, enfim, cria alguma coisa, pega o violão, dá umas palhetadas, produz alguma coisa, não deixa a cabeça e o tédio te dominarem e levar você para a rua, que você pode de repente pegar a doença e tal. E a Vivi se sentiu motivada a criar a rádio Rota 220, ela sempre fala que eu sou padrinho da rádio, né? A rádio Rota 220 é uma das tantas que eu escuto, como também outra aqui do Rio, a Rádio Coach, lá no sul do Brasil, a Rádio Frida Rock. Tem dezenas de rádios online que eu escuto programas específicos ou programas ou a programação mesmo normal da rádio. E em breve a Rock Press também vai ter uma rádio online, sendo que o diferencial, ao invés de tocar CDs e LPs de bandas mainstreams, né, no caso os MP3 e afins, a gente vai tocar fita demos, fitinhas cassetes do meu acervo, da minha coleção pessoal de fitas demos. Claro que a gente vai ter nossos podcasts e com coisas novas, né, com bandas mainstreams, com lançamentos, mas a programação, talvez em 80%, vai ser gravações de fitas demos e CDs demos que foram lançados ao longo dos anos e que eu vou digitalizar tudo e colocar na programação da rádio, uma forma de
resgatar esse material que está perdido, que nem toda banda que eu faço contato tem essas fitinhas, esses CDs, se perderam com o tempo, e eu tive um carinho de preservar todo esse acervo. Mas vamos pensar nessas possibilidades, né? De qual seria o melhor canal, o melhor veículo. Acho que todos eles têm seu potencial, todos eles têm tem algo a oferecer, algo de diferencial para apresentar. Cabe ao leitor escolher o seu segmento e buscar os melhores, né? Aqueles que oferecem um conteúdo com diferencial jornalístico, estético, enfim, é por aí. Eu fico com a autenticidade de quem produz material autoral, autêntico, e não só copia e cola que a gente vê por aí. É muito bom para assessoria, é muito bom para divulgação das bandas, mas quando o trabalho é autoral, é muito melhor. Sim, a internet é uma ferramenta em potencial na produção de conteúdo. Tem que se pensar na internet como aliada ao jornalismo. Agora também tem as ressalvas, né? Não pode ser essa coisa do copiar e colar, não pode ser simplesmente compartilhar uma imagem, uma foto, um vídeo e não dar os créditos ao jornalista, ao produtor daquele conteúdo. Buscar sempre produzir conteúdo original, autoral, autêntico, se basear sim nos releases, nas informações enviadas pelas assessorias ou pelas bandas, mas produzindo conteúdo original. E não simplesmente copiar e colar que a gente vê aí em veículos que poderiam estar abrindo porta para novos profissionais, para novos jornalistas, fotógrafos, repórteres, cinegrafistas, para produzir designs para a produção de conteúdo original. Eu sei que é muito mais fácil você copiar e colar, tudo isso demanda tempo, mas por que não fazer algo autêntico, original e autoral, né? Eu vejo a internet como uma aliada da classe, né? Jornalista, fotográfica também, mas não pode ser esse oba-oba, não pode ser de forma irresponsável, tem que ser de forma consciente e sabendo que a gente tem uma função social, né? De desenvolver cultura, desenvolver arte, né? Pensando no jornalismo musical, mas isso também exige responsabilidade. Então cabe a nós, jornalistas, comunicadores, ter essa responsabilidade e trazer a internet aliada ao jornalismo. E sempre que possível, também fortalecendo o jornalismo impresso, o jornalismo convencional de TV e rádio fora da internet. Bom, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né, pelas coisas que eu me envolvo. Vou seguir defendendo as possibilidades analógicas do jornalismo, né, da comunicação como um todo, a TV, o rádio, o jornal impresso, as revistas, enfim, todos esses veículos que para muita gente é uma mídia morta, né? A literatura, os livros, os CDs, LPs, DVDs, sempre vou defender todas essas possibilidades, mas eu também olho com muito carinho, respeito e esperança que a internet venha a ser de fato essa ferramenta de comunicação eficaz. Ela é imediata. A gente por quantas vezes trabalhando na equipe da Universidade Estácio de Sá, onde eu trabalhei trabalhei por 17 anos e estudei lá por mais de 20, fazendo diversos cursos. E eu trabalhando na cobertura do Rock in Rio, eu fazia uma foto em questões de minutos, a foto estava circulando no mundo todo, né? A equipe de fotografia da Estácio, ela era a equipe oficial do Rock in Rio. Eu trabalhei nessa equipe por 3 edições, né? 2011, 2013 e 2015.
Então a gente fazia uma foto e a foto viralizava, não só eu, mas como toda a equipe, sendo publicada em sites, em alguns deles nem eu consegui identificar o idioma daquele site. Era encaminhada para as assessorias e alguém lá na Ásia, na Europa, na América do Sul, enfim, América do Norte, América Central, pegava aquela foto nos bancos de imagem, publicava dando crédito da equipe, né? Estácio de Sá barra Maico Menezes, Estácio de Sá barra Marcos Vini, e enfim, ou vice-versa, né? Marcos Vini barra Estácio de Sá, e esse era o nosso trabalho. E dessa maneira eu acho muito bacana a agilidade da internet, né? Você faz a coisa e em poucos minutos o mundo inteiro está sabendo, mas tem que ter responsabilidade também. Você não pode simplesmente ir jogando lá na internet. Tem que ter um mínimo de responsabilidade e ética jornalística para se fazer para se fazer um bom uso da internet, né? Mas eu quero olhar com bons olhares, que vai abrir portas, que as pessoas vão deixar de fazer trabalhos meio que de forma muito amadora, ou copiar e colar, que eu estou sempre citando, né? De pegar um release ou uma foto e simplesmente colar no site, achando, eu estou divulgando a cena, entendeu? Estou divulgando o rock, estou divulgando o underground. Não é só isso. Por que não produzir algo autoral e colocar nos veículos? O assessor de imprensa vai produzir um release, vai produzir aquele conteúdo na esperança que você desenvolva ele com mais informações, que aquele gere uma entrevista, gere uma pauta mais aprofundada. Claro que para ele se divulgar, para muitos na verdade, né, se divulgar aquele release do jeito que está, melhor ainda, porque é a visão dele, a visão da qual ele não vai vender algo negativo do artista, da banda, né? Ele vai produzir o melhor, né? Vai oferecer o melhor para o veículo. O veículo pode ter a liberdade de ser crítico a uma determinada música, o disco ou show daquela banda, né? Então cabe ao jornalista ter essa liberdade de forma responsável, ética, conduzir melhor aquele release, não simplesmente copiar e colar. Vejo com bons olhos que o mercado talvez não seja mais como foi nos anos 80, 90, com revistas, com várias opções de revistas, banca de jornais e tal. Também não acredito que as mídias físicas, como por exemplo um DVD, você vai achar uma locadora de vídeo tão fácil nos bairros, como eram várias locadoras, quase uma a cada esquina. Era quase igual a uma farmácia em um bar hoje em dia, né? Mas acredito que os DVDs já estão voltando. Eu sei porque eu trabalho com venda de discos e o DVD, CD e vinil estão crescendo o número de vendas, sobretudo o LP, né? O disco de vinil, que há 30 anos era tão descartado, né? Eu ganhei muitos discos dos meus amigos, mas que eu não escuto mais isso, fica para você. E muitos desses acabaram voltar a colecionar discos e comprar, porque nem todos os discos estão também nas plataformas digitais, nem todos os filmes você vai achar de graça no YouTube e por aí vai. Também tem as ferramentas de streams, né, que é uma possibilidade de mercado, inclusive jornalístico, né, com podcasts, com lives, com programas de entrevista, né, nas plataformas. Então eu quero olhar de forma positiva. Cabe a mim, a você que está vendo esse vídeo, a classe acadêmica, aos jornalistas trabalharem por isso. E também os leitores, né? Os leitores e seguidores dos canais, enfim, telespectadores, a audiência como um todo, valorizar quem bem feito faz.